sociedade necessita que você fique doente da cabeça pra ganhar dinheiro. E valoriza alguns traços de doença da cabeça. Pode crer. A pessoa mais obsessiva, por vezes um pouco mais narcisista, consegue meio que ferrar a galera sem muita pena. Todo youtuber, todo influenciador é narcisista. Eu incluído. Cara, todo. E aí você começa a ver, assim, o que é... Por definição, quando a gente vai diagnosticar um paciente com transtorno psiquiátrico, a gente diagnostica... Existe um critério diagnóstico que quase todos os transtornos, se não todos, têm, que diz assim, esse transtorno tem que causar prejuízo significativo social, profissional, alguma coisa assim, na vida da pessoa. Ou seja, esses sintomas têm que dar merda na vida dele. Ele tem que não conseguir viver. Cara, se não der, teoricamente ele não tem um diagnóstico. Então, um exemplo, pega uma pessoa hiperativa, pessoa super hiperativa e tal, só que ela tem um casamento que a pessoa entende que ela é hiperativa, a empresa, os colaboradores, ele não tem prejuízo por ser hiperativo. Sim, eles aproveitam o lado bom dessa parada e exato. lidam com o lado mal de forma apta. Agora, você pega essa pessoa hiperativa e bota trabalhar num escritório, sentada. Ela não vai aguentar. A pessoa ela já tem traços de criatividade, já tem traços de hiperatividade. Ali, trocou o ambiente dela, aí a pessoa pode começar a ter problema, porque vai ficar estressada e tal. Entende? Faz sentido. Não, concordo plenamente com você. Meio que assim, cara, é difícil falar isso, mas um transtorno, ele meio que pode ser bom. Tá ligado? É meio estranho falar isso. É tudo relativo, né? É tudo relativo. O que é bom, o que é ruim. O importante é o resultado que tem no ambiente que você tá. Ao longo do tempo. Tá ligado? Você pega uma pessoa super criativa e coloca fazer um trabalho monótono, cara, vai ser ruim ser criativo. Sim. Por isso que eu tô falando, por isso que você fala, pô, às vezes é bom ser anedônico nesse mundo que a gente tá. Cara, às vezes é bom. Você pega um adolescente que é um pouquinho mais pra baixo, assim, cara, às vezes ele não vai animar tanto de cair no uso de droga dos colegas. Fala, não, tô de boa. Tudo faz. Às vezes pode ser muito em prejudicar, mas é um negócio que... Eu entendo o que você quer dizer e concordo. É um negócio que pode ter um lado positivo. Eu vi um estudo uma época na guerra, os caras usavam muita heroína pra matar os outros e não ficar cagado até o final. E pra suportar ver o amigo sem a perna, tá ligado? Na guerra do Vietnã, né? Sim, e aí os caras falam, fudeu, quando a guerra acabar e eles voltarem pros Estados Unidos, vai estar todo mundo viciado em heroína. Só 4% continuaram usando, cara. Eu sei desse estudo, é muito famoso. Então, e o que eles falam no estudo é como eles saíram de uma situação extrema, onde tava tudo fudido, e colocaram ele numa situação de normalidade, onde tinha a família dele, tinha os amigos, e tinha aquela base social, ele não viciou na parada. Exato. Ele não precisava ter. Você trocou o cara de ambiente, trocou o comportamento dele. Porque agora ele não tinha mais aquelas pressões externas determinando o comportamento dele. Sim. Agora ele tinha a rede de apoio, tinha o boliche, tinha o futebol. 4 ou 7% das pessoas continuaram usando heroína quando voltaram da guerra do Vietnã. Que é bem pouco, né? Porra. Você esperava que fosse 90%. E, cara, detalhe lá, eles fizeram um estudo sobre a heroína super pura. Um poder aditivo muito grande da heroína lá. E sem falar, o transtorno de estresse pós-traumático depois dessas guerras foi uma parada que... Aliás, os estudos em PTSD, em transtorno de estresse pós-traumático, começaram a explodir nessa época. E agora, olha que louco, cara. O que é o transtorno de estresse pós-traumático? O transtorno de estresse... Lembra que eu falei que o cérebro é plástico? Uhum. E que os neurônios, quando eles começam a se comunicar, ou eles enfraquecem a comunicação, ou eles fortalecem a comunicação. Eles podem fortalecer. O transtorno de estresse pós-traumático é um super fortalecimento da situação. É uma hipermemória. Você criou uma super memória de um evento. Uhum. E essa memória desse evento foi tão forte que você não esquece e ela começa a infectar as outras memórias. Então você foi assaltado por uma pessoa num beco, depois que você passa em qualquer beco, você começa a ficar assustado. Pode crer. Você teve um acidente de carro, agora você não consegue nem entrar no carro. E aí como é que funciona o tratamento disso? Você basicamente tem que criar uma memória em cima da memória que a pessoa criou. Positiva. Tipo, positiva. Tem um puta jantar romântico num beco. Exato. É isso mesmo, cara. Ou você entra no carro sem ter o acidente, etc. Uhum. Só que aí tem um processo que a gente chama de recuperação espontânea.
Ou seja, aquela memória traumática inicial, ela foi tão forte que se você não ficar tendo o jantar romântico toda vez no beco, uma hora volta. Porque ela foi muito bem armazenada. Entendi. E por que ela foi muito bem armazenada, cara? Porque se você pensar na nossa história evolutiva, quando éramos caçadores-coletores e tal, era importante você lembrar de um leão que estava no bosque que você foi buscar lenha. Os perigos são importantes se lembrar muito mais do que as coisas boas, né? Muito. O perigo te mata, né? As coisas boas só vai... O cara que deixar lembrou você feliz. do beco, no passado, no bosque, que tinha um leão e não foi mais, sobreviveu. Aham. O cara que os circuitos não armazenaram e foi, morreu e não passou pra frente essa ideia. Pode crer. Sacou? Caraca. Então, o nosso cérebro, ele é neurobiologicamente e fisiologicamente muito bom em lembrar de pica, de problema. É das paradas ruins, né? É. Pode crer. E quando você se estressa, quando você tem algum estresse, como por exemplo no estresse pós-traumático, ou mesmo numa coisa mais leve, um eixo fisiológico liga e esse eixo fisiológico, que é um eixo chamado de HPA, hipotálamo pituitário adrenal, tem como produto final a liberação de um hormônio chamado cortisol, ou glicocorticoides no geral. Que é o estresse. Que é o estresse. Cara, olha o que o glicocorticoide faz no cérebro. Ele é como se fosse um nitro que potencializa a conexão. É como se fosse um tenaz Aham. que momentaneamente tende a fixar ainda mais o que tá. É como se você pegasse um spray, na hora que você tá estressado, passe um spray que fixa ainda mais a memória no seu cérebro. Aham. Então, se você for um drogado muito forte, a solução é ir pra guerra. Talvez você mude seu foco atencional, cara. Talvez a droga ela não seja mais interessante pra você naquele contexto, tá ligado? Pode crer. Chapadão, as bombas voando e se morrendo porque você tá chapado. É, cara, mas guerra, olha que guerra é um bagulho muito louco, né, cara? Ah, putz, pra mim é uma Você já loucura pensou que as exista pessoas, isso você já hoje em pensou dia. que a galera pega numa arma e marcha pra um campo de batalha pra morrer, cara? Sim, tipo... Olha o comportamento humano, cara, que maluco, velho. É muito louco, eu não sei como que alguém consegue fazer isso, cara. E detalhe, eu nunca ia pra uma guerra, velho. Eu ia fugir pra caralho. Cara, eles fazem isso em prol de uma bandeira, velho. Ou de uma ideia. Pensa assim, ó. Digamos que você tá morando... sei lá, digamos que eu te teletransporte agora pra Índia. Tá, Pro meio da Índia lá. boa. Vai ser triste que eu não vou poder comer carne de vaca. Tá, beleza, a gente vai chegar lá. Não, a gente vai chegar, é mais ou menos nessa ótica. Cara, você não fala a língua de lá, é uma zona de gente pra caralho que você não tem noção onde você tá, numa muvuca fodida. Pra quem que você vai pedir informação? Sei lá, pra qualquer pessoa que eu ver que parece um brasileiro, talvez. Tá, beleza. E como é que você ia classificar uma pessoa que parece um brasileiro? Ah, o brasileiro tem o jeitinho dele, né? Você vê um cara de chinelo e regata no meio da ilha. Perfeito, perfeito. Ou você ia pedir informação talvez pra alguém com um uniforme. Sim. Às vezes você vê uma pessoa com uniforme, um policial e tal. Ou no hotel, porque é turístico. Só que olha que louco, nada garante que aquela pessoa é aquilo. É um conceito que o seu cérebro formou antes de você ter aquela ou seja, é um preconceito. É uma coisa que eu falo, a galera tem que entender. Todo mundo tem preconceitos. Eles são É úteis, importante né? ter preconceitos. Porra, se você não tiver preconceito, você tá fudido. Porque a gente não tem conceito de tudo, né? Tem que ter. A gente tem mais preconceito do que conceito. E o nosso cérebro é muito bom em formar padrões. Aham. Se você chega nesse lugar, você emite esse... Como é que os preconceitos eles são formulados? E aí tem o preconceito ruim e o preconceito bom. Como é que o preconceito é formulado? Normalmente a gente escolhe determinados traços específicos de vestimenta, de comportamento, você falou do chinelo ou da roupa, etc., e atribui aquela pessoa num grupo específico. Bom, deve ser um segurança, deve ser um brasileiro e tal. Cara, se você tá numa discussão sobre comer ou não carne de vaca e tiver uma pessoa com chapéu de cowboy, Você sabe que é... você sabe que a pessoa provavelmente vai te apoiar. Sim, Se tiver uma pessoa que é da Índia, talvez essa pessoa não vai te apoiar. provavelmente. Tá? Guerras e pessoas vão para guerras. A ideia de levar pessoas até a guerra usa mais ou menos essa mesma... É que a parada que eu tô tentando explicar é assim, você atribuiu a um chapéu de cowboy uma ideia. Sim. Você entende, cara? Você atribuiu a um chapéu de cowboy Uma a ideia- ideia que o cara é permissível com comer carne de animal. Sim.
Não- Mas ninguém sabe, velho. Pode ter um vegano que gosta de andar de cowboy por aí, né? Exato. E, cara, e eu vou mais longe ainda. É um pedaço de couro cilíndrico que as pessoas botam na cabeça. A gente associou isso com pessoas que comumente andam a cavalo e comem churrasco. Sim. Ok. Essa ideia de pegar um objeto que nada tem a ver com nada e atribuir a esse objeto algum determinado tipo de conceito é o que os países e as nações fazem com bandeiras. Aham. Quando você pega uma bandeira e você marcha para a guerra segurando uma bandeira, o que é uma bandeira? É um pedaço de pano com tinta e formatos geométricos. Sim. E você está indo para a guerra por conta de um pedaço de pano com tinta e formato geométrico que foi adicionado nele uma ideia. Sim, aí ele representa algo que não é no pano, né? E, cara, e aí por que as pessoas se unem em volta dessa bandeira? Porque, primeiro, do ponto de vista cerebral, é importante a gente se aglutinar em grupos. Porque sempre foi importante. Sim, que O não... grupo de caçador-coletor que se formou, a galera que se juntou em grupo sobreviveu mais e passou pra frente. Inclusive, gatos e cães, eles começaram a chegar. Os cachorros e os gatos foram selecionados, é criação humana, porque aquele lobo que chegou um pouquinho mais mansinho, o caçador-coletor deu comida, ele foi reproduzindo até que chegou um cachorro que convive com nós de boa. Sim. Então é gostoso para as pessoas entenderem que fazem parte de um grupo. É bom pra questão de sobrevivência Exato, exato. Segundo, no nosso cérebro existe um neurotransmissor, na verdade é um neurotransmissor chamado ocitocina. Ocitocina ela é muito conhecida como o hormônio da felicidade, o hormônio do amor, o hormônio de não sei o quê. E também é conhecida da parte fisiológica porque ela ajuda nada a ver, né? Mas ela ajuda na dilatação vaginal na hora do parto, tipo, nada a ver. E ela também tem a ver com parte comportamental no sentido da ligação mãe-bebê. Então, a mãe-bebê aumenta a ocitocina, tem uma ligação de afeto, é dito como hormônio do amor. Já se descobriu que se você pegar e aumentar a ocitocina, tipo, você faz no laboratório, você bota a ocitocina no nariz da pessoa, a pessoa ela tende a ficar mais amiga dos amigos. Fica Pode mais crer. altruísta, cuida mais. Então, uma pessoa com bastante ocitocina é uma pessoa legal. Ou pelo É. menos é mais fácil de manipular. Só que assim, é uma pessoa legal. E aí até saiu vários jornais, eu lembro uma vez, eu vi até no The New York Times, falando ocitocina é a solução para os problemas sociais e tal. Só que, cara, na neurociência, nada é só para um lado. Tudo é uma faca de dois gumes. Por exemplo, o estresse é bom muitas vezes. É. E ruim na maioria das Tem um vezes. motivo pra que desenvolveu Exato. esses mecanismos, né? Exato. E a ocitocina, cara, você fica uma pessoa muito mais altruísta, muito mais respeitosa, muito mais empática com as pessoas de quem você considera seu grupo. Mas dos outros você fica... Você fica mais agressivo e vê como mais nocividade. Caralho, cara, isso é muito interessante, mano. É muito interessante, porque eu faço uma correlação com a cultura woke. Não sei. Cultura woke é um termo que é mais americano, né? Bom, woke, né? Total americano. Mas é um termo que são a galera da lacração aqui no Brasil, tá ligado? É a galera moralmente superior a todo mundo, que faz questão de sempre sinalizar virtudes e faz questão também de destruir todo mundo que não Isso. compactua com o grupo. Isso. Então, eu imagino que essas pessoas têm muita ocitocina. Muito. E olha só, tem uma área do nosso cérebro chamada amígdala, não é da garganta, é do cérebro. Essa região, ela é a região que detecta perigo. Por exemplo, como é que é o nome? É Lina? Lina. Se ela vê agora um cão entrando ali, a amígdala dela vai explodir, velho. Sim. A amígdala vai vai informar o hipotálamo vai informar a hipófise vai informar as glândulas suprarrenais e ela vai começar a liberar cortisol e adrenalina e vai preparar ela para um contexto de luta ou fuga. Sim. Ou ela vai para cima ou foge. Sim. É uma resposta ao estresse, clássica. Isso já é muito bem caracterizado desde 1936 por um cara chamado Rancelier. Em você ia acontecer a mesma coisa. Se entra um leão ali, as mesmas regiões do seu cérebro iam ativar, ia resultar, ou você ia correr para cima, Eu ou ia você ia correr fugir, pra caralho, mas pra longe. ou assim, você ó. ia fazer um outro comportamento que é o freezing. Você ia congelar. Aham. Isso eu nunca entendi, esse comportamento. É que às vezes o bicho vai embora, né? Você fica paradinho assim e o bicho pode sair. Pode crer, você É um não comportamento que apresenta foi ameaça selecionado. por sair fora. É um comportamento que foi selecionado. Ele também, às vezes ela, né? Às vezes ela se encolhe assim e mostra a subserviência e o bicho entende que tá dominado e vai embora. Entendi. É um comportamento que também foi selecionado.
Então, a amígdala detecta perigo. Quando você administra ocitocina numa pessoa dessa ideia da lacração, cara, ela vai ficar muito mais amiga das lacradoras e dos lacradores. E vai tentar ver como destruir. muito mais inimigo os outros. Aham. E olha que louco, cara. Como é que você consegue aproximar essas pessoas? Por um processo que a gente chama de reforçadores de comportamento. O que significa isso? Quando você emite um comportamento, o seu comportamento ou ele é punido ou ele é reforçado. Então, se você bota o dedo na tomada, você toma um choque. Então, o comportamento de botar o dedo gerou uma consequência que foi punitiva. Então, você não vai botar de novo o dedo. Verdade. Se a gatinha faz nhéu, nhéu, perto do potinho lá e você der ração, o comportamento de miar dela... Vai se associar a ter comida. Exato. E a próxima vez ela vai miar de novo. Nossa, eu tenho... Então eu você acostumei errado você mimou demais. ela. Mimei. Agora imagina você postar um negócio na internet e vir todo mundo, é isso aí, legal pra caramba, e aí adiciona e dá seguidor e fala isso aí, vamos jantar junto e vamos fazer networking. Cara, você começa a fazer esse tipo de comportamento sem pensar, porque você tá recebendo recompensa. Recompensa. E assim você cria uma manada, né? Isso. E olha que louco, eu faço no meu Instagram alguns posts sobre artigos científicos e eu sempre falo pra galera que me segue, cara. Eu falei, tomem cuidado o que vocês estão fazendo, porque daqui a pouco você vai mostrar a bunda num Reels. Se você ficar só botando o que dá curtida, você vai mostrar, porque vai indo, quando você não faz sentido. Explica porque tem tanta mulher mostrando a bunda no Reels. E aí o que acontece? Ela sabe que bunda dá like. Cara, às vezes eu posto uns negócios lá que dá 35 mil curtidas. Às vezes eu posto uns negócios que dá 2 mil. Eu continuo postando os que dão 2 mil. Legal. Porque eu me cuido pra não ser gerenciado por esse tipo de feedback. Você perde o seu continuo, você é cara, sequestrado. Uns posts densos de artigo, essas explicações de insulina e não sei o quê, não dá quase nada, cara. Aí eu posto um negócio um pouquinho mais polêmico. Fala sobre política que dá bastante like. Já vem. Não, eu nem me meto pra não dar pica, já tô legal. Mas se você for ver, cara, isso explica comportamento político também. Né? Comportamento de polarização. Por que não é 25, 25, 25 as pesquisas aqui? Por que é sempre 45, 55? Por que polariza? Porque quanto mais parecido você é com um grupo, mais diferente você é dos outros. E vai polarizando. Isso é preocupante, né? Isso é preocupante porque a gente não vive num mundo... Realmente, a gente está, em teoria, dentro do contexto de nação, a gente não é... inimigo, a gente é o mesmo grupo, só que a gente não tá se enxergando como o mesmo grupo. E se isso continuar indo do jeito que tá, meio que a gente pode ir pra uma guerra civil, né? Alguma coisa assim. Já tem gente se matando na rua, né? Cara, eu falo assim, cara, sai com uma camiseta do Lula ou do Bolsonaro na rua. Corre um risco significativo de você sofrer algum tipo ou de reforço ou de punição. É verdade. Ou vão te elogiar ou vão te punir. Vaiar, etc, entendeu? Cara, isso é um comportamento meio, na minha humilde análise, é um comportamento meio perigoso. Você... Se conformar a um grupo 100% e deixar que a sua identidade seja balizada pelo pensamento de grupo, né? Cara, e chegar num nível de você vandalizar uma pessoa desconhecida por conta de um político que ela eventualmente virá votar numa eleição, saca? É foda. Como que você diminui... E o que acontece se tem uma pessoa com pouca produção de